Nesse meio tempo, eu separei alguns tópicos e atualizei o que eu tinha aqui para falar, tentando, apesar de ser advogado, tentarei ser bem objetivo. Primeiro ponto para discutir, eu acho que a regulação, senhor senador, é irreversível. Eu acho que nós teremos, de qualquer forma, uma lei que vai regular a proteção de dados pessoais. Sem dúvida nenhuma, como aconteceu na Argentina, já há muitos anos, no Uruguai, mais ou menos 3 anos, Paraguai também no mesmo tempo, recentemente no Peru, na Colômbia, na Costa Rica, sem falar no melhor modelo, na minha opinião, que é o modelo de regulação europeu, em especial a Diretiva 95/46, que, aliás, por que não, poderia e deve servir como modelo inspirador de uma legislação nacional. E eu percebo, inclusive, que muitos dos princípios da Diretiva 95/46 têm sido aproveitados, seja neste projeto, sejam em outros projetos, como, por exemplo, o 3558, de 2012, que fala da biometria, da proteção de dados biométricos, avança e amplia até um pouquinho alguns conceitos. O projeto 4060, de 2012, um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais profundo. Este que nós estamos discutindo aqui neste momento. E o anteprojeto, talvez o mais discutido até hoje, do nosso colega Danilo Doneda, que inspirou e, inclusive, redigiu esse projeto em função da sua experiência no seu doutorado na Europa, que eu quero fazer questão de cumprimentá-lo aqui pessoalmente, reiterar os meus cumprimentos e o meu respeito ao Danilo. Nessa questão da redação, e já que isso é irreversível, algumas questões que são imprescindíveis, ao meu ver, de serem debatidas. Primeira questão, evitar a todo custo, definições técnicas. Leis ordinárias, hoje, principalmente que tratam de tecnologia, não podem conter definições técnicas, sob o risco de nós termos essas definições, que essas definições fiquem obsoletas, e depois, para corrigir isso, nós teremos que ter uma nova lei ordinária. Para isso que serve a regulamentação, notadamente via decreto. Dentro dessa questão técnica, cito aqui a polêmica citada pela professora Mônica, que muito bem, inclusive, muito bem exposto essa questão tecnológica, a polêmica do IP. Eu também entendo, professora Mônica, que o IP, pelo fato dele não identificar ninguém, ele não pode ser considerado um dado pessoal. Discutia isso, inclusive, com o Danilo, e o Danilo muito bem me lembrou aqui, falou, mas Renato, o IPv6 aqui, ele talvez vai identificar, e eu concordo com ele nesse sentido, mas eu preferiria, apesar de concordar com os dois, deixar isso para a regulamentação e insistir nos requisitos mais específicos, mais genéricos, mais protetivos como um todo. Eu dou um exemplo aqui, 2 exemplos aqui, para ilustrar essa dificuldade que existe hoje em legislar nessa área, não só brasileira, a dificuldade ela é global. O Marco Civil e a Lei 12737, citada pelo professor Manuel. Na 12737, que visa, em grande parte, em proteger dados que, eventualmente, sejam obtidos ilicitamente por invasão, ele cria condições para a tipificação da conduta da invasão, como, por exemplo, a quebra de um mecanismo de segurança. Ou seja, será que eu tenho que, para a configuração do ilícito penal, efetivamente quebrar um dispositivo de segurança? Ou hoje a realidade já é outra? A minha resposta é a segunda. Hoje a realidade já é outra. Essa condicionante ela pode não proteger adequadamente a sociedade. O Marco Civil, que inovou, em especial no artigo 7º, melhorou um pouquinho a questão da proteção de dados pessoais. Porém, o próprio Marco Civil apresenta, no artigo 10, uma equiparação quando ele fala em dados cadastrais. O professor Paulo Renato aqui também, que inclusive colaborou bastante no Marco Civil, há, com relação a dados cadastrais, a exemplificação como sendo o nome da pessoa, endereço, etc., acessíveis por autoridades administrativas que detenham competência para tanto. Porém, o Marco Civil fala também em dados pessoais, todavia, não define o que são dados pessoais. Aqui vai a minha crítica. Eu acho que nós poderíamos ter definido, eu sei das dificuldades legislativas, mas, tentando aqui acertar na técnica, definir o que são efetivamente dados pessoais, a exemplo, e por que não adotar o exemplo da Diretiva Europeia. Aliás, a União Europeia, que em 2016, terá um sistema único de proteção. Vai ser uma lei só para todos os países. Nós não teremos mais o formato da diretiva. Vai ser uma lei só, dada a importância do tema.
Aproveitando novamente um ponto da professora Mônica, que ela falou com relação ao consentimento. Consentimento é fundamental, aliás, é basilar, é um pilar fundamental em qualquer legislação que trata da proteção de dados pessoais. Porém, será que nós, usuários, o internauta, efetivamente, quando ele consente, ele sabe o que ele está fazendo? Porque hoje o que acontece? Na prática, nós não lemos mais os termos de uso, nós concordamos, se não, qual é a consequência? Se nós não concordarmos, nós não usaremos esta ou aquela aplicação. Existem algumas aplicações que nós não temos mais como fazer essa opção, eu não quero usar, eu terei que usar. E daí nasce uma questão, talvez a mais importante de todas, que é a educação. É a percepção do internauta, da sociedade, de que ela está, naquele momento, consentindo a utilização dos seus dados vinculados a determinadas condições. E aí andou bem o Marco Civil, na minha interpretação, ainda que a disposição seja genérica, o Marco Civil, eu acho que na regulamentação isso vai ser explicitado, ele vai obrigar com que esses termos de uso fiquem mais fáceis, mais claros e mais objetivos. Isso tem que acontecer. Essa parte da educação ela é fundamental. E veja que interessante, eu trago aqui o exemplo da Target, também daquela rede varejista norte-americana, tratando, e os Estados Unidos têm, nas normas da Federal Trade Commission, uma boa proteção com relação, e em função das leis estaduais norte-americanas também, uma boa proteção de dados pessoais. Porém, o que aconteceu com a Target? No trabalho do Big Data, né, na análise dos dados e das práticas de compra de uma consumidora, o processamento desses dados gerou a conclusão de que, muito provavelmente, 87% de chance de que aquela consumidora estivesse grávida pelos produtos que ela estava comprando sequencialmente, né, uma análise de inteligência específica. E aí a Target começou a mandar correspondências específicas para gestantes. E era uma moça, uma adolescente, na realidade quem recebeu, ou pelo menos quem abriu aquela correspondência foi o pai dela, que inadvertidamente ou curiosamente resolveu entrar em contato com o Target e disse: por que vocês ficam mandando correspondências para minha filha dizendo que ela está grávida? Ela é só uma adolescente, está só no segundo colegial. E pasmem, 6 meses depois, ela deu à luz. Isso dentro de um sistema de uma certa proteção de dados. Eu falei com relação à Lei 12.737, da invasão, agora estou falando de um sistema já regulado. Como é complexo e como é difícil fazer esse ajuste, fazer esse alinhamento. Como eu citei aqui a questão do modelo europeu, eu também não posso deixar de citar um documento que tem uma vinculação indireta, documento do Article 29, que é o grupo da União Europeia que trata de proteção de dados. Ele lançou um documento agora no dia 26 de novembro. É um guia para a implementação do chamado, entre aspas, direito ao esquecimento, daquele caso do espanhol, com uma série de regrinhas práticas que buscadores ou que pessoas físicas ou jurídicas que estejam direto ou indiretamente envolvidas com aquela situação adotem. Nesse ponto, eu faço o link final, com relação à adoção do que vem dando certo. Então, na minha opinião, a União Europeia hoje é o melhor modelo que existe de proteção de dados. Ele é dinâmico, evoluído e já conta com uma diversidade muito grande, jurisprudencial inclusive. Já que existe, então, toda esta dificuldade, e isso também vai ser prerrogativa aqui do nosso país, então a minha sugestão aqui é que nós adotemos aquilo que vem dando certo, em especial, nesse caso, as normas e o que a União Europeia vai fazer agora em 2016. E queria encerrar aqui dizendo que essa é uma tarefa, até acho que aqui é uma colocação unânime de todos, é uma tarefa que envolve, sem dúvida, toda a sociedade, todos os setores. Nós temos que continuar assim, só tem um problema. Nós já estamos muito atrasados. O Brasil já está muito atrasado nessa questão. Então, nós temos que achar uma forma de contar com a colaboração de todos, mas com efeito prático, efetivo, para que isso aconteça, no máximo, nos próximos 2 anos. É o meu sentimento, é o que eu penso como cidadão brasileiro e como advogado aqui representando a minha comissão do Instituto dos Advogados. Muito obrigado pela atenção.